Fala turma, sejam muito bem-vindos ao MedBoxCast, o maior podcast de medicina do Brasil. Eu tô muito feliz com o tema de hoje. A gente vai contar uma história muito especial pra mim, pra Thames, uma história que a gente guarda com muito carinho, uma história que tá em construção. A gente tem muito orgulho dela e a gente vai abrir nossos corações aqui hoje. Não é isso, Thames? Exatamente isso. Então hoje a gente vai contar a história que a gente nunca contou, que é a história do MedBox. Isso que vocês estão vendo hoje, na verdade, é fruto de uma construção de longo prazo e a gente quer contar os detalhes para vocês, os bastidores. Então esse podcast é muito importante, principalmente para você que está começando uma coisa nova, está começando um projeto novo na sua vida, tem medo de começar, não sabe por onde começar. Então eu vou te falar sobre grandes projetos que têm um ponto de partida inicial e pontos de partida têm pontos em comum que a gente consegue linkar. Então é isso que a gente vai trazer para vocês hoje. A gente vai contar um pouquinho da nossa história antes, como a gente se conheceu, a história de como a gente conheceu, que pouca gente sabe, é até uma história engraçada. A gente vai contar o início da construção do MedBox, como tem sido os desafios. Então, como a Thames disse, quem está pensando ou quem está empreendendo na medicina, é muito difícil. A gente sabe que é muito difícil e que tem peculiaridades muito específicas. Então, fica até o final, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito, porque a gente tem aprendido muito nessa construção. Não é isso? Sem dúvidas. Então, a gente não vai esconder nada, sem filtros. Isso aí. Só alguns recados antes de começar. Se você ainda não deixou sua curtida no vídeo, deixa sua curtida e se inscreva no nosso canal do YouTube. Sabia que a gente tá com quase 3.000 inscritos no YouTube? Não acredito! Faltam 40 pessoas só, a última vez que eu vi. Então, se inscreva no YouTube, ativa o sininho para receber todas as notificações e não esquece também de dar 5 estrelas no Spotify. É muito importante pra gente. Não, 5 estrelas no Spotify é obrigatório. De verdade. Muito importante. E tem a nossa newsletter toda quarta-feira, que é de inscrição gratuita. Então, se você também não é inscrito, se inscreva também. Vamos lá, então. Vamos contar a história do MedBox desde o comecinho? Então, eu queria que você começasse contando quem era a Tamara antes do MedBox, bem antes. Ok. Então, a Tamara, antes de começar essa empresa, era uma residente de clínica médica. Então, já tinha formado, eu formei na Faculdade de Medicina de Barbacena em 2020 e estava fazendo clínica médica no Hospital Mater Dei. Estava no comecinho do segundo ano da residência, clínica médica são 2, prestes a começar a residência de endocrinologia. Eu já produzia conteúdo para as redes sociais, eu já estava no Instagram já há muito tempo, mas ainda não tinha surgido a ideia de ter um negócio, de começar uma empresa. Eu já estava com uma ideia de ter um produto, aliás, eu já tinha um produto pequeno, que era um e-book contando sobre como eu tinha passado na residência, todos os métodos de estudo que eu tinha usado. Foi meu primeiro lançamento e foi muito legal, inclusive foi muito bom. Mas era a única ideia de infoproduto que eu tinha até então. Eu estava com possíveis planos, não, ainda quero lançar alguma coisa, mas nada muito concreto. Porque eu estava muito focada ali na residência de clínica, inclusive estava estudando para as provas de endócrino, para passar no final do ano. Então, a minha vida estava um pouco assim. E a sua, como é que tava? A minha tava o seguinte, eu tinha formado na faculdade e depois eu fui pro Exército. E no Exército foi um ano muito importante para mim, eu cresci muito. E eu comecei a pensar muito em formas de empreender. Eu sempre gostei muito de empreender. Desde a faculdade eu faço isso, já tive empresas de várias coisas na faculdade. E eu sempre tive essa veia empreendedora. E aí, durante o Exército, eu comecei um podcast que chamava 13º Período. E eu queria falar sobre o que não te ensinavam na faculdade. Muitos assuntos não te ensinam na faculdade. Contabilidade, finanças, carreira, especialidades. E eu queria falar um pouco de cada coisa no meu podcast. Então, eu comecei a empreender no digital através do meu podcast. Então, era assim que eu tava. E eu tava no meu R2 de ortopedia. Isso, ainda sofrendo. E você já tava produzindo um pouco nas redes sociais. Eu lembro que você tinha, não sei... Tinha um ano de conteúdo, eu acho. Você tinha uns 20 mil seguidores, por aí? Acho que uns 17, por aí. Isso. E o Vitor, então, ele me convidou para ir nesse podcast dele, no 13º Período. Só que, na verdade, a gente já tinha se conhecido anos antes. Eu vou contar como que a gente se viu pela primeira vez e, assim, teve a nossa primeira conversa. Foi em 2018? 2019. Réveillon de 2018. Então, 17 para 18. Então, foi Réveillon de 2017 para 2018. Não, mentira, 18 para 19. Isso. Eu sou horrível de data, se você não lembrar. 18 para 19.
Então, corta pro Réveillon em Búzios. Nossa. Búzios, pra quem não conhece, é a praia do mineiro, entendeu? Búzios e Cabo Frio, se você for lá em janeiro, vai ter muito mais mineiro do que carioca. Então era super possível a gente encontrar pessoas de Belo Horizonte ali. E eu tava numa festa com o Felipe, uma festa do Dilcinho, que era assim, fim de tarde. E do nada veio uma pessoa e começou a conversar com o Felipe e comigo. Uma pessoa assim, aleatória, que a gente nunca tinha visto. E o Vitor veio com uma conversa pro Felipe, falando que a namorada dele era minha fã. PS, ele ainda não namorava com a Bruna, tá bom? Eles estavam se conhecendo, eles estavam ficando, e ele veio com essa conversa, conversando com a gente, que a namorada dele era minha fã. E outra coisa mais engraçada ainda é que a Bruna era, na verdade, mais fã da Amanda. Ela nem era tão fã minha nessa época, ela me contou isso depois, que ela acompanhava a Amanda. Então, assim, foi um assunto sem pé nem cabeça. Eu só sei que o Felipe começou a conversar com o Vitor. Quando eu vi, os dois já estavam conversando há umas 2 horas. Eu não estava entendendo nada. Eu só cheguei, me apresentei. O Felipe falou quem era o Vitor. Aí eu, tudo bem, tchau. Aí nem lembro o que a gente conversou mais aquele dia. Muito menos eu. Mas antes disso, eu e a Bruna, a gente não namorava ainda, mas a gente conversava muito. A gente já tava ficando, já tinha um tempo. Ela tava nos Estados Unidos com a família dela e eu tava passando Réveillon com a minha família lá em Búzios. E aí eu ia malhar na Smart Fit lá de Búzios, e a Bruna começou a encaminhar stories seus, falando assim, nossa, um casal que eu gosto muito, tá malhando na academia sua e tal, a Tamara é gêmea da Amanda, que eu sou muito fã e tudo mais, e eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E aí eu vi quem eram vocês, e eu já tinha visto vocês em alguma coisa. Aí, no dia dessa festa, eu vejo os dois lá, e eu já tava bem bêbado, pra falar a verdade. Eu cheguei conversando com vocês sem camisa, doidaço. E fui falar com o Felipe, que eu era fãzaço dele, que eu sabia que ele era médico, acho que ele era residente de geral lá no Baleia. E aí a gente ficou conversando e ficou nisso, né? Pois é. E naquela época, isso poderia ser até ser um contexto, assim, normal, mas hoje em dia esse contexto, assim, ele não aconteceria, definitivamente. Não aconteceria. E aí, tudo bem, beleza. Passou, a gente conversou lá, aí o Vitor seguiu a gente no Instagram, a gente seguiu de volta e ficou beleza. Um amigo do Instagram que a gente se conheceu e tal, e a gente se acompanha. Então, pronto, era isso. E, além do mais, o Vitor tinha um Instagram junto com a Bruna. Então, os dois tinham um Instagram de casal. Verdade. Você ia contar essa parte? Não tava lembrando disso. A gente, viu? Então, a gente começou a empreender no digital antes. Logo depois disso, alguns meses depois que a gente começou a namorar, eu e a Bruna criamos o Dicas for Fitness, que era um Instagram dedicado a mostrar nossa trajetória no fitness. A gente fazia crossfit junto, a gente fazia receita fit junto, e a gente compartilhava isso. Era legal, serviu muito de experiência de laboratório, e a gente decidiu encerrar no dia que a gente falou assim, a gente não vê perspectiva sobre isso, a gente vai começar nossas residências médicas, tá legal, a gente quer continuar sendo fit, mas não quero que isso seja a porta principal, a porta de entrada das nossas vidas. Então, serviu de aprendizado, vamos começar outra coisa. Ok, então nisso o Vitor foi mostrando as coisas dele no Instagram dele, no perfil dele mesmo. E eu lembro que, então, durante o ano de 2000... o podcast do 13º período que a gente gravou foi em 2021? 2021. Ok, então corta pra 2021. Até ele me convidar pra esse podcast, eu ia acompanhando o Vitor. 2022. Início de 2022. Início de 2022. Então eu ia acompanhando o Vitor no Instagram e a trajetória dele durante esse tempo. E eu achei muito legal a forma como ele compartilhou no Exército. Então, assim, conectou muito. Ele tinha passado na residência no Mar Tereza, em ortopedia. Então, ele postou a aprovação dele e ele escolheu trancar a vaga para ficar 1 ano no Exército. Ele mostrou toda essa trajetória em tempo real. E eu fui acompanhando aquilo. E definitivamente esse é um conteúdo muito autêntico, muito autoral. E você começou a colocar também a sua veia ali de finanças. Foi. Então, era um Instagram que tinha sobre medicina, que tinha sobre exército, que tinha sobre finanças. E, além de tudo, você era muito legal, assim, nos stories. Então, foi uma pessoa que, nossa, esse menino, ele tem algumas coisas a falar, ele é interessante. O Vitor também gostava muito dele pelo Instagram. Então, eu comecei a ver que tinha alguns pontos específicos ali, olhando pelo conteúdo do Vitor, que se pareciam muito com uma forma como eu pensava e como o Felipe pensava. Então, quando ele me convidou
convidou para ir no podcast, no 13º período, eu falei, vou, com certeza. Vai ser uma conversa muito boa, eu tenho certeza que a gente vai ter muita coisa em comum, principalmente por pensar de uma forma diferente que a maioria dos recém-formados e residentes não pensam. Então, aí eu topei e fui. Foi. E o que eu pensei? Meu raciocínio foi bem parecido com o da Tamara e a importância do ambiente, né? Eu acompanhava o Felipe, e eu via que tinha uma coisa diferente ali. Eu falava assim, gente, a mentalidade dessa menina é muito legal. Eu via que você tinha uma mentalidade de guerra. Eu tinha acabado de sair do exército, né? E eu acompanhava e falei, essa menina tem uma mentalidade militar, tem uma mentalidade de guerra, assim. Ela é muito forte, tal, mente muito forte. Eu quero estar próximo dela, do Felipe. E aí, eu comecei a pensar em convidados para o podcast e comecei a chamar pessoas relevantes em BH. Pô, eu morava em BH, tinha que ser em BH. E aí, seu nome surgiu muito rápido, eu fiquei felizaço que você aceitou, você era muito maior que eu, e eu tava começando o projeto, você aceitou na hora. E aí, um detalhe sobre o dia é que eu tava na residência, eu lembro que quase não deu tempo. E eu nem te falei isso, né? Mas eu tava... Era uma prótese de joelho. O Felipe era R1, o Vitor era R1 de ortopedia na época. E, pô, fazendo malabarismo pra conseguir gravar um podcast, criar conteúdo e ser residente ao mesmo tempo. E aí eu tinha marcado com a Tamara, sei lá, 7 horas da noite, 8 horas da noite. E era lá em casa, o estúdio. E aí... Eu lembro que tava numa prótese de joelho, assim, já era... Fratura de joelho. Já era quase 6 horas da tarde, 6h30. E aí eu lembro que eu fechei essa prótese, dando ponto, em tempo recorde. Eu só pensava, eu ficava olhando pro relógio, ficava olhando pro ponto, olhando pro relógio, eu fechei em tempo recorde, falei, não, vai dar tempo. Saí correndo, fui pra casa, tomei banho rapidão. Eu abri a porta do meu quarto, eu tinha acabado de tomar banho, tocou o telefone, você chegou. Eu falei, graças a Deus, deu tempo. E foi um podcast incrível. A gente falou sobre equilíbrio, né? Que equilíbrio não existe. Pois é. E na época era uma coisa muito disruptiva falar aquilo. Eu trazia muito essa questão que hoje vocês me veem falando assim, com frequência, que eu não acredito que uma pessoa tem grandes estados em alguma coisa dividindo energia de forma igual em todas as áreas da vida dela. Eu acredito que ela tem que direcionar para uma área específica, deixar as outras de lado por um tempo, ou seja, desse equilíbrio para um lado, depois desequilibra para o outro. Então, canalizar energia, ter foco com um ponto específico por um tempo, depois passar para os outros, é o que eu acredito que leva a grandes estados. Isso não é equilíbrio, isso é desequilíbrio. Isso era uma coisa muito disruptiva para se falar na época, e a gente fez um podcast inteiro sobre isso. E eu lembro que eu nunca tinha participado de um podcast, eu lembro que eu saí do podcast, eu falei, Vitor, eu não devia ter falado aquelas coisas e tudo. Eu saí super assim, meu Deus, eu acho que eu, assim, me expus demais, eu acho que talvez não são todas as pessoas que estão preparadas para ouvir sobre isso. E aí foi literalmente aquela história, assim, com medo mesmo, sabe? Uma semana depois já estava no ar o episódio, na hora que eu ouvi. E aí comecei a ver o feedback das outras pessoas e vi que, na verdade, tinha sido muito positivo e muitas pessoas tinham se identificado e aprendido muito com o podcast. Então, foi quando eu comecei a ver que disponibilizar o seu conteúdo e o que você acredita de uma forma profunda é muito importante. Seja através de um produto físico, seja através de videoaula, seja através de um podcast, ou então um conteúdo mais longo, assim, seja nas redes sociais. Mas é importantíssimo que você se aprofunde nos temas que você fala. Porque quando você se aprofunda, isso é o que impacta a vida das pessoas, e mostrando com o seu próprio exemplo, o seu próprio storytelling, que todo aquele episódio foi sobre isso. Então, me mostrou naquela hora que, de alguma forma, eu tinha que colocar mais a minha essência em alguma coisa e tornar isso mais disponível para as pessoas. Mas acabou o podcast, a gente continuou amigo e tudo, conversando, e beleza, até então, tudo bem. Aí o Vitor continuou com o podcast dele, 13º período. Só um detalhe, que esse podcast com a Tamara foi um estouro. Ele performou muito bem. Uma semana depois, a gente estava em top 10 Brasil de saúde e fitness. Aí eu falei, gente, que isso? A gente falou coisas muito relevantes ali. E olha como que, assim, a gente tem que começar mesmo sem estar preparado, sabe? Se eu não tivesse feito esse podcast... E, gente, de verdade, foi com meus recursos, do jeito que deu. Eu montei um estúdio, tipo, de 2 metros... 4 metros quadrados lá em casa, ou menos, longe de ser essa estrutura aqui. E era muito bonitinho aquele estúdio. Bonitinho. E, montei com muito carinho, e assim, do jeito que eu consegui, eu estudei, eu comprei os microfones, eu que editava o vídeo, eu que editava o áudio,
as câmeras eram 2 iPhones, um iPhone da minha mãe e um meu. E eu fazia o roteiro, fazia tudo mesmo. Então, eu tava longe de estar pronto. Era longe de ser essa mega produção, mas se eu não tivesse feito, a gente não estaria aqui hoje. Jamais estaria aqui hoje. Então... E pensa assim, isso não é simples. Como é que a pessoa descobre qual que é o microfone de podcast? Qual microfone? Como é que você descobriu isso? Onde é que você foi? Tudo tutorial do YouTube. Tudo. Eu fiquei muito tempo vendo tutorial do YouTube, vendo review de microfone em inglês. Era tudo em inglês, porque tinha muito podcast aqui no Brasil. E aí, era tudo em inglês, vendo. E aprendi e comprei as coisas no Mercado Livre e fui fazendo. Então, assim, definitivamente não estava pronto, mas eu quis começar e foi muito importante ter começado. Aí, beleza. Aí, começamos... e aí, detalhe. Durante o podcast, eu vi a mesma coisa que a Tamara falou que viu. Eu falei, gente, ela é muito diferente. Eu tenho que me associar de alguma forma a essa pessoa. Pensei isso, fiquei com isso na cabeça. E aí, depois, eu chamei o Matheus, que eu sabia, isso aí foi intencional, foi estratégico. Eu sabia que o Matheus era muito próximo a eles. E aí, chamei o Matheus, conheci ele pessoalmente a primeira vez no podcast também. E foi um podcast super legal, mas um podcast menos medicina. Foi um podcast falando de viagem. Não, vamos contextualizar quem que é o Matheus. O Matheus é o Mateuzinho pra nós e pra sei galera. Lá, quantos seguidores que ele tem agora no Instagram? 300 mil já. Para os 300 mil seguidores dele, ele é o Matrips. Então, o Mateuzinho, ele é um médico, formou junto comigo na minha sala, ele é cirurgião, fez residência de cirurgia e hoje a produção de conteúdo dele é sobre o que ele mais entende, que é viagens ao redor do mundo. Então, ele tem um produto muito legal que chama Do Zero ao Mundo hoje, mas nessa época ainda não existia nada disso. Nessa época, ele era só o Mateuzinho, sendo residente de cirurgia e que foi lá no podcast do Vitor. E eu adorei conversar com ele também, e o Matheus sempre teve essa veia empreendedora também, pelo que eu entendi. E aí, eu lembro que na época, e assim, a gente não pode ter medo e não dar créditos ao que tem que ser dado crédito. E eu lembro que eu tava consumindo muito conteúdo do Grupo Primo, que na época era o Bruno Perini, o Thiago Nigro e o Joel J. Eles tinham se juntado, e os 3 já eram muito relevantes, cada um no seu nicho, e eles decidiram juntar forças. Tipo, por que a gente não pode ter uma estrutura em comum? A gente não pode misturar as audiências para fazer uma coisa muito maior. E aí eles começaram com aquele tanto de podcast do Grupo Primo, com uma sede gigante lá em São Paulo, com estúdios em comum, e um fazendo collab com o outro, e eles se ajudando muito. E eu falei, gente, por que a gente não faz isso na medicina também? E eu lembro que eu via muita gente relevante da medicina, influência relevante da medicina, em BH. E aí eu comecei a falar isso com o Matheus, falei, velho... Porque realmente, Belo Horizonte, se for comparar assim com outras cidades, e a gente já fez essa comparação assim de número de influencers da medicina, influenciadores, Belo Horizonte realmente tem um número maior mesmo. Um celeiro, de verdade. De influenciadores. Isso é interessantíssimo. Hoje, aumentou muito, né? É até difícil você metrificar, porque tem muita influência da medicina, principalmente acadêmico da medicina, mas lá em 2021, 2020, 2021, 2022, era muito pouca gente, né? Então, a gente podia contar nos dedos e em BH tinha muita gente. Eu falei, Matheus, a gente tem que fazer alguma coisa em comum, cara. A gente tem as mesmas dores, a gente é residente, a gente sabe tanto que é difícil. Por que a gente não se junta, não tem uma estrutura em comum e tudo mais? E aí ele falou, nossa, é isso mesmo, acho que a gente tem que fazer. E aí ele tinha um contato muito mais próximo com vocês, ou seja, muito mais confiança, muito mais intimidade. E aí ele deu a ideia da gente fazer um jantar, da gente conversar e se encontrar todo mundo. Isso. Foi isso? Exatamente. E aí, entrou no jogo também a Luane. E a Lu, ela também é minha amiga da minha sala, que formou na minha sala, médica. E nessa época, ela também estava fazendo residência de clínica médica. E ela também tinha um Instagram conhecido. E ela mostrava no Instagram, principalmente, assim, a jornada fitness dela durante a residência. E principalmente, uma das coisas que hoje é o produto digital dela, mas é principalmente sobre como montar suas marmitas da semana. Inclusive, fica aí a propaganda pro produto da Lu, Marmitas da Semana. Que é um produto muito legal, você aprende a fazer suas marmitas da semana em 1 hora. Mas enfim, então ela tinha um conteúdo voltado para isso, estava crescendo muito na época. E por ser muito próxima a mim, do Mateuzinho e tudo, e já ter essa veia empreendedora, que ela já tinha também, então aí ela também entrou no nosso jantar e nessa nossa conversa, que a gente, até então eu não fazia ideia do que era, eu só fui convidada para um jantar. E aí a gente foi lá para casa da Luane, aí foi o Vitor, o Felipe, o Mateuzinho, eu e a Luane.
A gente não sabia o nem circo que a gente... estava armado, na verdade. Eu e o Matheus a gente já tinha planejado tudo. Isso. Acho que isso eu nunca falei pra vocês. A gente foi conversando, ele me buscou na minha casa, eu lembro, e a gente ficou um tempão no carro conversando antes de ir. O que nós vamos falar? Vamos alinhar aqui, tem que dar certo. Foi muito intencional, o circo estava armado pra vocês. Ah, entendi. Bom, Entendeu? até então eu tava indo pro jantar. E aí, quando a gente sentou, começou a conversar, aí surgiu essa ideia, a gente precisa fazer alguma coisa juntos, nós todos. Nós temos muito a atenção dos acadêmicos de medicina, no Brasil inteiro. Se for olhar toda a nossa audiência, de nós todos, tem muitos acadêmicos de medicina que nos seguem. Então, existe uma demanda reprimida para que a gente tenha algum produto, alguma coisa para eles. Não sabemos ainda o que é, mas a gente tem que criar junto. E aí, pronto, surgiu essa ideia na mesa. No fim das contas, a gente foi embora desse jantar 3 horas da manhã. Foi mesmo. 3 horas da manhã e com já a próxima reunião marcada para a semana seguinte. E aí, foram mais, não sei, talvez umas 10 reuniões só de brainstorm, só de ideias. Só de... A gente sentava e ficava assim, 4 horas, 5 horas, tendo ideias sobre o que seria esse produto. Vai ser isso, vai ser aquilo, o que a gente vai... O que cada um vai agregar, qual é o ponto mais forte aqui de cada um. Então, o que o acadêmico de medicina precisa, o que a gente precisava quando a gente estava na faculdade e ninguém contou pra gente, quais são as nossas dores, quais são as dores de quem tá no primeiro, no meio, no final da faculdade. As pessoas não sabem como estudar, as pessoas não sabem como produzir conteúdo, as pessoas não entendem nada sobre finanças, não sabem como é a carreira médica, a vida depois. Então, a gente foi unindo todas essas dores que a gente que vinham nesses brainstorms e nessa nossas ideias juntos, e então decidimos que seria um produto que unisse as dores. E aí foi um jantar específico, foi lá na minha casa, eu lembro muito bem. Salmão da Mames. A gente comeu salmão da minha mãe, que quem me acompanha sabe que é o melhor salmão do mundo. E aí, eu tive a ideia, e todo mundo concordou, da gente fazer uma plataforma online de atualização semanal sobre os 5 pilares, que são as principais dores que nós trazemos no Medbox. E isso veio de uma ideia do novo mercado. Quem aí já estudou muito sobre marketing digital, com certeza conhece o novo mercado. É o produto do Ícaro de Carvalho. Foi o primeiro curso de marketing digital que eu fiz. E é um produto de atualização semanal, onde a pessoa... paga um valor anual, então um valor, quando você olha o cheio, fica até um valor mais alto, mas é como se fosse uma assinatura que cobra ali todo mês. É R$79 por mês. Isso, R$79 por mês. Acho que até hoje é esse preço, né? E tem a atualização semanal sobre todas as principais dores dentro do marketing digital. Então eu pensei, a gente precisa fazer uma plataforma digital com as principais dores do acadêmico de medicina. É isso que a gente precisa. Vamos fazer um novo mercado da medicina. Então pronto. A gente tinha uma ideia. Nossa, mas custou a chegar nessa ideia. Foram várias reuniões e era tão gostoso. Só que um detalhe tem que ser ressaltado aqui. Éramos 5 médicos e, gente, é o que a gente sempre fala aqui. A gente não aprende nada de gestão e de como construir uma empresa na faculdade. E imagina 5 médicos sem muita experiência tentando criar uma empresa. Então a gente apanhou muito. Foi muito difícil aprender. Então a gente foi aprendendo no caminho a como construir uma empresa do zero, sem experiência nenhuma, sendo médicos. Então isso também foi muito desafiador. Teve a parte também da gente criar a marca própria, que foi uma experiência super gostosa também, né? Pois é, vocês que olham o nome Medbox, lindo essa marquinha com linda essa letra aqui. Bonitinha, essa cor e tudo, Medbox do jeito que com essa logo e com toda a nossa identidade visual que é tão característica do Medbox, foi um processo. Foi um processo. Cada um tinha uma ideia de nome. Não, mas qual vai ser o nome? Tem que ter med, tem que ter alguma coisa que remeta à medicina. Ah, não, vai ser isso, vai ser aquilo. Ah, esse nome já existe. Ah, não, esse nome tá esquisito. Então, a gente pensou até... Qual foi um dos nomes que a gente Master pensou? Med ou Med Master? Med Master, Master Med, foram nomes que surgiram na nossa cabeça. E a gente pensou, naquele momento, a gente sentou e falou assim, olha só, nós queremos fazer uma empresa profissional, nós queremos fazer algo sério. Então, a gente não vai fazer nada no amadorismo. Desde o começo, não fazer nada no amadorismo já era uma decisão nossa. E quando a gente viu que a gente definitivamente não tinha uma grande
grande habilidade de criação de nome forte, de cores e de marca, a gente falou, não, vamos contratar, esse vai ser o nosso primeiro grande investimento, e foi o nosso primeiro grande investimento, que a gente tirou do bolso, cada um tirou R$1.500. Acho que foi mais. Não, esse primeiro do nome. Tá, sim, e aí foi o nosso primeiro investimento, cada um tirou do bolso R$1.500, tipo e a gente contratou a Senhor Flor, inclusive fica propaganda aqui também para a Senhor Flor, que é uma empresa maravilhosa de criação de nomes e de branding, e fizemos várias reuniões com eles, foram várias assim, várias reuniões. Umas 5 reuniões, depois mais um mês ou algo assim, até a gente ter o resultado final, e aí foram apresentados vários nomes pra gente na reunião final. Esse nome, aquele nome, cada nome vinha com uma história e uma ideia, e aí chegou no nome Madbox. Quando chegou no nome Madbox, eu lembro direitinho, a gente tava na reunião, todo mundo se entreolhou assim, e já sabia, o nome seria Madbox. E só para contextualizar, pra gente criar uma empresa no Brasil, a gente tem que checar se não tem nomes registrados no mesmo nicho. Então tem muita burocracia de ir no INPI, checar, tem que pagar alguém para fazer, e poucos nomes estavam disponíveis, e nessas reuniões que a Thames disse, que a gente fazia com o Senhor Flor, que a gente recomenda muito, inclusive, né? Eles queriam traduzir, através da marca e do nome, tudo que a gente pensava, tudo que a gente queria pro futuro. Então, isso que vocês veem, tipo uma caixinha, a cor, a letra, o formato da letra, o ponto final, tudo tem um significado muito específico e que traduz como a gente sonhou a empresa, né? Exato. Então, por isso que é tão legal, e realmente foi assim, quando apareceu lá o Madbox e a logo, a gente falou, nossa, é isso. É isso. E, na verdade, o box, por exemplo, o Madbox, tem toda uma razão, que é ser uma caixa de ferramentas. Então, as ferramentas que o acadêmico de medicina precisa para se diferenciar. Então, era a nossa ideia. Então, ok, a gente tinha o nome, a gente tinha as cores, a gente tinha a ideia do produto, então até então, seria uma empresa com uma plataforma digital, com aulas de atualização semanal, utilizando 5 pilares, que são as 5 maiores dores, e onde a gente mais vê que o acadêmico precisa se diferenciar para realmente ter uma jornada médica com grandes resultados, que é aprender a estudar. As pessoas não sabem estudar durante a faculdade, elas vão aprender lá na hora de estudar para residência, e aí nesse momento às vezes já é tarde demais, que é marketing. Então, aprender realmente como usar Instagram durante a faculdade de medicina é um pilar muito baseado em storytelling, como a gente começou e o que a gente acredita. A parte de produtividade, então aqui de produtividade separado de métodos de estudo, porque o de produtividade entraria muito mais na parte de planejamento, de criação de metas, de otimização de rotina, então uma parte mais de hábitos, como implementar hábitos de vida saudável também. A parte de carreira e especialidades, que a gente entraria a fundo em todas as especialidades médicas e traria então as ferramentas para a pessoa conseguir escolher a especialidade dela e saber como funciona a vida depois da faculdade. E a parte de finanças, obviamente, por último, falei por último, mas está muito longe de ser uma das menos importantes, você sabe muito bem. Então, ensinar a mentalidade financeira para o acadêmico de medicina, assim, desde o começo da faculdade, muito sobre como gerar renda extra. Então, teríamos o produto com esses 5 pilares e agora a gente já poderia lançar. Importante ressaltar que cada um desses pilares seria capitaneado por um de nós. Isso. Né? Éramos 5, cada um capitaneou nesse início um pilar. Exato. Então pronto, estava tudo pronto para lançar. Vamos lançar? Não vamos lançar. E aí foi um dos nossos primeiros desafios. A gente teve que dar uma pausa no processo de lançamento. E aqui eu vou te contar uma coisa, caso assim você não saiba. Mas lançamento é uma coisa muito demandante, muito desafiadora, especialmente se é o primeiro. Então, o Vitor já tinha lançado, ele já tinha tido a experiência com o produto dele. Não, você ia lançar agora, né? Eu lancei nesse meio caminho. Verdade, então uma pausa. A gente decidiu adiar o lançamento do Madbox, principalmente pelo tanto que seria desafiador, pelo tanto que seria demandante para nós, e eu estava chegando muito pertinho de um dos momentos mais importantes da minha carreira, que eram as provas de residência para entrar na endocrinologia. Então, eu era R2 de clínica médica, assim, depois que você está em uma residência e você vai para a subespecialidade, você tem que fazer uma nova prova. E a prova de endocrinologia é extremamente concorrida. Tem pouquíssimas vagas em Belo Horizonte e eu estava dando a minha alma. Eu queria passar, não queria só passar, eu queria passar no melhor lugar, que é onde eu faço hoje, que é o HC. Então, eu vi naquele momento que não seria possível conciliar um lançamento com as provas. Então, naquele momento, a gente teve que dar uma pausa. Eu sentei, eu conversei com todo mundo, eu expliquei a minha situação e todo
todo mundo foi muito parceiro, entendeu? Era questão, assim, de 2 ou 3 meses de adiamento. E aí, todo mundo chegou à conclusão, ok, assim que passarem as provas, a gente vai lançar. Então, a partir de janeiro de 2023. Isso. Ponto importante, que a gente, para não ficar parado, e como eu tava num ano muito tranquilo, eu falei, beleza, eu vou lançar o meu então, porque além de ser bom para mim, vai funcionar como um laboratório para eu aprender sobre os principais erros, as principais dificuldades, os principais desafios de um lançamento digital. O único que tinha lançado até então era o Matheus. Ele já tinha lançado, ele já sabia muita coisa, me ensinou muita coisa, e só para ser bem superficial, assim, gente, não é uma coisa simples mesmo, não dá pra Tamara conciliar. Por quê? Não é só você chegar na frente nos stories, fazer uma live e falar que você está vendendo alguma coisa. Você precisa, primeiro, fazer todo um planejamento de conteúdo. Você, primeiro, além do planejamento de conteúdo, você precisa fazer captação de leads, que são possíveis clientes. Você pode usar tráfego pago ou não. Você precisa achar uma plataforma para hospedar o seu curso. Você precisa gravar o curso todo. Você precisa pensar no conteúdo do curso. Você precisa antecipar para as pessoas. E depois você precisa fazer criativos para vender, criativos para captar. É todo um contexto muito demandante, muito difícil e que precisa ser bem feito. Depois você faz o evento, você vende durante o evento, você deixa o carrinho aberto alguns dias. Depois disso, as pessoas compraram, as pessoas podem ter problemas, podem ter dúvidas. Então, você tem que responder as dúvidas, você tem que ter alguém no suporte para responder tudo. Então, é realmente uma big estrutura que você tem que montar e que se você não tiver com a cabeça voltada para isso e com tempo disponível para isso, você vai fazer de forma errada, você vai fazer de forma não profissional, que definitivamente não era o que a gente queria. Então, eu lancei uma mentoria que se chamava AA40 e era uma mentoria para médicos que já faturavam mais de 30 mil reais por mês, onde eu fiz reuniões semanais com eles, ensinando como investir na prática. E isso me ensinou muito, Você teve que ter muita coragem também, né? Muita Porque coragem. então, como o Medbox tinha sido adiado, o primeiro produto do Vitor já seria essa mentoria. E não foi uma mentoria barata, foi uma mentoria de high ticket. Era quanto mesmo? 6 mil reais. 6 mil reais. Então, o primeiro produto dele foi esse valor. Tem que ter muita coragem, tem que estar muito ciente do quão competente você é para cobrar esse valor. E definitivamente você gerou muito resultado na vida dos seus primeiros alunos. Foi difícil demais, eu fiquei pensando, meu Deus, nossa, é um valor caro, eu tenho que entregar muito bem e tudo mais. Só que assim, foi o primeiro, mas eu me cerquei de pessoas que já tinham lançado, que já tinham feito coisas do tipo e falaram, Vitor, realmente mentoria é muito transformador, isso ajuda muito a vida das pessoas. Você ir ali no 1 a 1 ou 5, de 5, tudo ao vivo, você mostrando na prática, você mostrando, compartilhando sua tela, as pessoas são realmente muito transformadas. Então eu fiz mesmo não me sentindo tão pronto, porque a gente só se sente pronto durante o caminho. E foi mais uma vez que eu dei esse passo aí de coragem e me ensinou muito também. E me ensinou muito indiretamente pro Medbox também. Sim, definitivamente. Então, ok, passaram as minhas provas, eu passei, tava começando 2023, novo ano, agora vvamos colocar a nossa ideia para jogo. E começamos a planejar, então, o nosso lançamento. A gente contratou uma coprodução na época, inclusive, então, o lançamento envolve o expert, que somos nós, e a coprodução, que é quem vai fazer toda a parte do operacional. E hoje, dentro do Medbox, nós fazemos de outra forma. Hoje nós temos uma equipe interna que faz o lançamento, é uma equipe nossa. Então, inclusive eu já te falo que essa é muito a melhor forma de fazer quando você já tem esse recurso para montar a sua equipe. Porque uma coprodução externa nunca vai estar focado, nunca vai vestir a camisa como você veste. Então, o Medbox era assim, ele é a nossa menina dos olhos. E se você contrata uma pessoa externa para fazer aquilo, muitas vezes ela vai estar focada no lucro, no curto prazo. Então, isso pode acontecer em qualquer lançamento. A gente já está te contando aqui, se você pensa em lançar, avalie bem essa questão da coprodução. Mas nós fizemos o nosso primeiro lançamento e foi um primeiro lançamento com muito resultado. Foram os nossos primeiros alunos. Foi também o nosso primeiro 6 em 7, para quem está familiarizado com o número de lançamentos. Nem vou entrar muito nesse detalhe, mas foi um lançamento que teve muito resultado. Mas também nos ensinou muita coisa sobre o processo. Por exemplo, foi um lançamento que eu fiz 4 lives no meu Instagram,
4 dias seguidos. No total, foram 8 lives no pré-lançamento desse primeiro produto do Medbox, sendo que as 4 últimas foram 4 dias seguidos, 1 hora de live. Só que aí eu vou te jogar um pouquinho pros bastidores. Eu era R1 de endocrinologia. Então, eu estava começando uma residência nova de endócrino em um hospital novo, que é o HC. Então, eu ainda estava em fase de adaptação da residência e eu trabalhei durante todos esses dias. Então, durante esses 4 dias de live, eu trabalhava de manhã e aí, durante a tarde, eu escrevia a live, o roteiro da live. Então, tinha que decidir ali na hora, se não tivesse ficando bom, tinha que ser aquilo ali mesmo, porque era o que dava para fazer a live à noite. Então, foram 4 dias, assim, que quando eu lembro, eu nem sei como é que eu cheguei ao final deles. E por que isso aconteceu? Porque, inclusive, foi uma decisão acertada da nossa coprodução, que eles esses profissionais analisando os nossos perfis, eles perceberam que a Tamara, além de ser a maior, era a que tinha um público mais quente para o que a gente queria fazer. Então, eles decidiram que a Tamara seria o rosto do nosso lançamento. Só que ser o rosto de um lançamento não é fácil, porque tudo tinha que ter a cara dela. Todos os criativos de venda, todas as lives. Então, ela fez uma live comigo, uma live com a Luane, uma live com o Felipe, mas todas elas tinham que estar. E depois era só ela na semana do lançamento. Então, realmente, foi muito estressante, muito demandante. Foi muito. Me ensinou muito sobre o processo. E foi, na verdade, foi nesse momento também que você me mandou uma frase, que até hoje eu gravo ela muito, que foi: pressão é um privilégio. Então, inclusive, guardem essa frase maravilhosa. Pressão é um privilégio. Então, realmente, eu estava sendo pressionada ali, e principalmente, eu estava sentindo peso muito grande nas minhas costas por ser o meu rosto nas coisas. Mas, na verdade, eu estava fazendo uma coisa muito grandiosa. A gente estava quebrando barreiras, a gente estava revolucionando o mercado dos acadêmicos de medicina, sendo residentes e fazendo com o que a gente sabia. Eu não poderia saber antes que fazer tantas lives seriam extremamente demandantes se eu não tivesse ido lá e feito. Então, o mundo é dos fazedores, né? Falo muito isso. Então, a gente passou por esse processo e assim que passou o lançamento, a gente comemorou os resultados e tudo, mas assim que a gente comemorou, a gente estava extremamente cansado e já sabendo que daquela forma como tinha sido feito, não era viável na nossa rotina mais. Então, a gente tinha planejamento de próximos passos, mas todos muito bem pensados, sem deixar que o processo em si seja mais demandante do que deveria ser. E principalmente que o Medbox tinha que se encaixar na nossa rotina de residente. E a gente não precisa... Exatamente. Né? Não seria... Cabe um ponto muito importante. Desde essa época e até hoje, a gente tem uma cultura muito forte nossa de não deixar a residência ser diminuída pelo Medbox ou ser deixada de lado. Nossa prioridade, é muito claro isso pra gente, é a medicina com a residência e o Medbox. O Medbox, ele vai andar à medida que ele consegue andar com a residência. Se a gente tem uma grande ideia pro Medbox, mas nesse momento pode ser que ela atrapalhe os nossos estudos para residência ou o nosso tempo na residência, então essa ideia vai ficar para depois. Então, hoje a gente tem essa consciência muito clara de que de forma nenhuma pode atrapalhar. Então, e muitas vezes a gente tem ideia, nossa, ia ser incrível fazer isso, mas agora não vai dar certo por causa da nossa disponibilidade de tempo, de energia, então a gente deixa isso para um outro momento. E eu te garanto que o Medbox teria crescido muito, muito mais se a gente tivesse feito todos os nossos projetos na época que a gente pensou, na hora que a gente pensou. Só que a que custo, sabe? E nós somos quem nós somos porque a gente concilia as duas coisas. Então, a gente decidiu deixar o Medbox andando passos mais devagarzinhos e conseguir conciliar com a residência. Então, a gente ficou um tempo sem querer lançar nenhum outro produto. A gente fechou a plataforma e nos dedicamos aos alunos que estavam ali, gravamos as aulas toda semana e começamos a pensar, então, nos nossos outros braços. Até então, o Medbox, ele era uma plataforma. E agora, sim, ele começou a virar um ecossistema. Isso. Por quê? Ele virou um ecossistema. Lembrando que a gente fez uma abertura relâmpago, né, 2 meses depois. O resultado foi excelente, como a Tamara falou, quase 500 alunos, né, nessa abertura. Então, foi muito legal, mas a gente realmente fechou para balanço e falou, vamos pensar melhor. E aí, a primeira ideia que teve depois que a gente viu que a gente conseguiria abraçar foi a de ter um podcast, que seria um ponto de contato importante com a nossa audiência. Para a nossa audiência nos conhecer melhor o que é o Medbox, porque até então, hoje, todo mundo conhece. Quem é da medicina, se não ouviu falar sobre Medbox, está muito doido. Mas quando a gente lançou a primeira vez, o que é Medbox? Ninguém sabia direito o que era Medbox. É uma plataforma, é um curso, como assim que tem a Tamara? Mas parece que tem outras pessoas falando lá também. Então, a ideia do podcast foi realmente
melhorar o nível de consciência das pessoas sobre quem nós somos e destrinchar melhor assuntos que a gente gosta de falar, mas que muitas vezes não dá para falar nos stories, não dá para falar no feed, e para quem também não tem acesso aos nossos cursos. Então a gente também conta um pouquinho dessas coisas. Então a ideia do podcast foi essa, e aí que surgiu o Medbox Cast, em agosto de 2023. Isso, e gravamos o nosso primeiro episódio, foi um estouro. E aí a gente nem esperava. Como se destacar na medicina. E a gente nem esperava, mas o Medbox Cast foi realmente, assim, um sucesso. Na verdade, eu sabia, sim, que seria muito bom, mas foi uma expansão muito maior do que a gente esperava, e a gente descobriu o quanto a gente amava gravar podcast. Até então, eu não me imaginava podcaster, e descobrimos essa nossa paixão, e realmente é uma delícia. A gente senta aqui, tipo eu e o Vitor, agora, o que a gente tá fazendo? A gente tá batendo papo? É uma terapia, tipo assim. Exatamente. Então, a gente conseguiu esquecer que tinha câmeras gravando, esquecer que é um produto, assim, mas nos divertir durante o processo do podcast. Então, a gente recebe aqui grandes referências e a gente senta na cadeira de aprendiz para entender a história delas e conseguir passar para nossa audiência. Então, foi um ponto, assim, muito, muito importante na nossa história, e por isso hoje o Medbox Cast, ele é um braço importante dentro do Medbox. E nós descobrimos também um novo mercado com isso, um novo mercado, inclusive que podcasts, eles são rentáveis financeiramente também por ter patrocínios. Mas antes disso, quando a Tamara falou que não imaginava o sucesso que ia ser um estouro, é porque a gente não pensava que a gente seria relevante nacionalmente. E a gente começou a ser relevante nacionalmente muito rápido. No primeiro mês, a gente conseguiu chegar nos top 10, top 5 até de saúde do Brasil. E quando eu falo o maior podcast de medicina do Brasil, é porque realmente somos. Não tem nenhum podcast que fala sobre medicina, que fala pro acadêmico de medicina, que é mais relevante, que tem mais alcance do que a gente. E a gente não imaginava que fosse chegar nisso tão rápido. E realmente podcasts são um negócio, mas são um negócio difícil de administrar, você tem que estudar, você tem que saber. E para monetizar, realmente é difícil e tem que ser relevante. Foi a partir disso que a gente começou a explorar um pouco mais isso e surgiram algumas propostas de pessoas, de empresas apoiando, como vocês podem ver aqui agora. E os nossos primeiros apoiadores foram Medcoff e 4Doctor. Falando da Medcoff especificamente, né? Então nós tivemos, primeiro que assim, surgiram várias propostas de patrocinadores, mas a gente tinha bem claro um valor muito forte nosso, assim, que é ter patrocinadores condizentes com os nossos valores. Então a gente não poderia ter um patrocinador, por mais que quisesse pagar muito, mas que não fosse condizente com o Medbox. Tem que ser condizente, porque o Medbox, a gente fala, mas ele é quase que uma pessoa. O Medbox, ele é uma ecossistema. Exato. Então ele tem rosto, ele tem sentimentos, ele tem valores, e os valores têm que ser compatíveis com qualquer marca que apareça aqui. Então, queríamos algo relacionado a estudos, porque faz todo sentido, principalmente por ter um braço forte de estudos, e então surgiu a empresa Medcoff. E o Medcoff, ele é o número 1 hoje para cursinho de residência, e nós recomendamos muito, principalmente porque é a empresa que eu uso para estudar para as minhas provas de título de endócrino, e para o R1, para o R+, definitivamente, quando você tem contato com a didática de cada uma das aulas e com a metodologia de métodos ativos que tem lá dentro, então um estudo realmente baseado em questão, em flashcards, é a melhor de todas. Então, por isso, nós as escolhemos como patrocinadores e nós indicamos, e vocês têm cupom Medbox em qualquer um dos cursinhos que o Medcoff oferece. Muito bom. E também a outra empresa que a gente viu que tem um match muito grande é a 4Doctor, que é a maior contabilidade médica do Brasil. A 4Doctor, como eu sempre conto a história, a primeira vez que eu fui dar meu primeiro plantão, eu não sabia se eu receberia por PJ ou por pessoa física, e eu entrei em contato com a 4Doctor e o Gustavo, que é um dos sócios lá, me ligou e ficou 1 hora comigo no telefone, me explicando absolutamente tudo que eu precisava saber sobre PJ, sobre contabilidade médica, e naquele início eu nem fechei com eles, porque eu estava no exército, eu não ia precisar de uma contabilidade, mas ele se mostrou tão disposto, mesmo sabendo que eu não ia fechar, que eu fiquei com eles na cabeça, e depois disso a gente fechou várias parcerias, e a gente ficou muito feliz quando eles quiseram também nos apoiar dentro do Medbox Cash. Por isso que a gente escolheu esses 2 patrocinadores, assim, pensando muito e de acordo com os nossos valores da nossa cultura aqui do Medbox. Lembrando que
para 4Doctor, a gente também tem link de desconto que fica na descrição dos episódios. Caso você queira abrir uma conta numa contabilidade ou mudar de contabilidade, é só clicar nesse link, que nesse link já fica sinalizado que você veio daqui e aí você vai ter vantagens especiais lá dentro, tá bom? Isso. Então, seguindo agora para o nosso próximo passo. Então, assim foi seguindo o ano de 2023, a gente não fez um outro lançamento de infoproduto, a gente desenvolveu o podcast e se dedicou a produzir as aulas para os alunos que já estavam dentro da plataforma. Só que o Madbox, ele foi crescendo muito, ele foi expandindo muito, ficando cada vez mais conhecido. E a demanda por mais produtos Madbox, então, ou por abrir novamente a plataforma, ou por ter um novo produto, foi só aumentando. Com mais demanda aumentando, a gente também tinha mais responsabilidades. E a gente estava quebrando muita cabeça para conciliar com a residência, para conciliar com a empresa. E principalmente se tratando assim de um número grande de pessoas que tinham poder de decisão, porque todos eram sócios, todos teoricamente tinham o mesmo poder de decisão, foi ficando cada vez mais difícil conciliar e para mim, para nós, não era uma opção deixar o Madbox de lado. Então a gente sentou no final do ano passado e a gente fez uma conversa muito estratégica sobre os próximos passos do Madbox. E foi quando a gente definiu que valeria muito mais a pena para todos que o Madbox continuasse comigo e com o Vitor. Isso não foi uma desistência da Luane, do Felipe, do Mateuzinho, não foi uma desistência deles, mas foi uma saída estratégica, porque o nosso direcionamento de energia ali seria mais importante do que o deles, e eles estavam com outros projetos paralelos e que não conversavam tanto com o universo do acadêmico de medicina. Já eu e o Vitor, nós escolhemos conversar diretamente com o acadêmico de medicina, inclusive no nosso Instagram separado do Madbox, em tudo que a gente faz. Então a gente viu o Madbox como parte do nosso propósito mesmo dentro da medicina. Então, não era uma opção deixar ele de lado. E isso foi uma decisão, assim, difícil de tomar naquela época, mas muito, muito importante, muito, muito estratégica. Então, estrategicamente, não foi nenhuma briga, nem nada disso. Pelo contrário, foi uma conversa, assim, maravilhosa, mas então decidimos que o Madbox ficaria comigo e com o Vitor. Então, nós dois seríamos os dois únicos sócios e com poder de tomada de decisão. Exato. Seria muito mais legal, daria muito mais views se a gente falasse que teve uma briga, que teve treta, mas realmente não teve nada. Foi 100% estratégico. Eu já recebi essa pergunta algumas vezes. Foi 100% estratégico, só para vocês entenderem melhor. O Matheus, ele tá dando muito certo na parte de viagens. Ele vende cursos de viagem, ele viaja muito e ele escolheu isso para ele, é o que ele gosta de fazer. Assim como a Luane, ela tá muito focada nessa parte de marmitas da semana, na residência de nutrologia dela e menos no acadêmico de medicina. Assim como o Felipe, que está se dando muito bem na carreira de endoscopista, expandindo cada vez mais os negócios dele e também não estava focado no acadêmico de medicina. Então, estrategicamente para eles, foi muito melhor que ficasse só eu e a Tamara. Como a Tamara disse, não foi uma desistência nem por deixar de acreditar no projeto. Até porque eles nos apoiam muito até hoje, né? Não, com certeza. Na verdade, principalmente por eu ser casada com o Felipe, né? Tem muita influência dele. E hoje o Madbox, então, é meu e do Vitor. Então, a partir daí foi uma decisão de ficar só com a gente. E foi uma das melhores decisões para a empresa, porque quando são dois sócios tomando decisões, existe muito mais agilidade. Então, por exemplo, se eu tomasse uma decisão ali do próximo lançamento, tinha que marcar uma reunião que todo mundo teria que participar, sendo que todo mundo ali residente, médico. Então, comigo só com o Vitor, às vezes um áudio de WhatsApp já era uma decisão assim gigante e a gente conseguia resolver as coisas muito mais rápido. Então, eu já te falo que quando você for definir uma sociedade, defina essa sociedade de forma muito intencional. Inclusive de forma que vocês dois sejam complementares. Se vocês pensarem da mesma forma, definitivamente não é um produto que vai ser completo. Eu e o Vitor, a gente tem expertises muito diferentes, mas que se completam, assim, de uma forma muito interessante. Por exemplo, eu tenho muito mais uma visão de conteúdo, uma visão de demanda, uma visão de produto. Eu consigo
observar melhor padrões e replicar dentro do Medbox, eu tenho uma visão mais assim, criativa, talvez. Sim, e já da copy. Isso, exato. Já o Vitor, ele é completamente a visão do gestor financeiro e que vai saber direcionar o recurso para onde ele tem que ser direcionado, que vai saber o planejamento a longo prazo ali das finanças, porque, assim, definitivamente precisa dos dois braços. Se for só uma pessoa criativa e com visão romântica da coisa e querer lançar e querer fazer as coisas e tudo, não vai ter recurso financeiro para isso. Precisa ter um planejamento inteligente de longo prazo e de alocação de recursos. Então, essa visão de gestor e de empreendedor do Vitor é essencial. Assim como a minha visão. Então, a gente ter feito isso, ter feito essa escolha de nos complementar, isso foi uma decisão crucial no Medbox. E o que acontece? Quando a gente pensou em ter 5 sócios, 4 sócios, a gente pensou em otimizar os processos e de dividir as opiniões e as obrigações. Mas, na verdade, a gente estava multiplicando. Então, ao invés de ter trabalho que um teria, a gente fez com que o trabalho multiplicasse por 5, porque eram 5 precisando tomar as decisões. E isso estava deixando as coisas muito mais devagar, muito mais lento. E comigo e com a Tamara, a partir de janeiro de 2024... realmente foi o que ela falou, a gente ficou muito mais ágil, as coisas aconteciam muito mais rápido, as decisões muito mais rápidas. E eu falo isso, tem uma aula no REM que é sobre sócios, só sobre sócios. Se você está começando a empreender, quer abrir um negócio, recomendo fortemente que você não faça isso sozinho, por vários motivos. Mas um deles é em relação à complementariedade. Como a Tamara disse, é essencial que vocês se complementem, inclusive na hora de escolher, cuidado para escolher alguém que seja muito parecido com você, porque isso, paradoxalmente, pode ser bastante ruim para o negócio. Se tivesse uma pessoa exatamente igual eu, tipo, o que ela acrescentaria, sabe? Então, pensa bastante nisso. E muitas vezes a gente anima um ao outro, né? Porque se a gente estivesse sozinho, às vezes acontecem algumas coisas que desanimam, às vezes a gente está cansado, às vezes tem obrigação da residência, mas um vai colocando o outro para cima. A Tamara me ajuda muito, por exemplo, na criação de conteúdo. Ela me dá muito insight, ela me ajuda muito, ela me faz crescer, ela me faz querer ser maior. Então, essa parte da sociedade, gente, é essencial. Eu recomendo fortemente que tenham sócios. Então, somos eu e Tamara a partir de janeiro. E, assim, são 6 meses, mas que parece que são 6 anos de tanta coisa que aconteceu, né? Pois é. Então, esse Medbox 2.0, a primeira decisão que nós fizemos foi extremamente acertada, foi de aumentar a nossa equipe e ter uma equipe interna fixa. Então, hoje, a nossa coprodução, ela é, na verdade, a nossa equipe. Nós temos, então, um gestor de projetos, uma head de marketing, uma pessoa responsável pelo suporte, uma pessoa responsável pela newsletter, que foi o nosso próximo braço. Então, tem o design. Tem o gestor de tráfego. E tem 2 editores de vídeo. Tem 2 editores de vídeo. Então, hoje nós temos um número de pessoas, ainda é uma empresa enxuta, mas é todo mundo que veste a camisa do Medbox. Então, ninguém ali tem um objetivo de lucro a curto prazo. Mas como todo mundo é colaborador da empresa, todo mundo quer ver o Medbox prosperando de longo prazo. Essa foi uma das decisões mais acertadas que a gente fez. Quando a gente decidiu ter uma equipe, isso significa gestão de pessoas. E aí que a gente descobriu um desafio, assim, completamente, que a gente não estava contando com ele, que é o desafio de gerir pessoas. Então, eu e o Vitor, médicos, residentes, a gente sentou para estudar gestão de pessoas. O Vitor comprou uns 5 livros. e a gente começou a entender como estimular os colaboradores, como extrair o melhor deles, como dar feedback de forma positiva, de forma negativa. A gente sentou e criou uma cultura organizacional com os valores do Medbox para os colaboradores. Então, tudo isso foi um desafio muito grande pra gente, que a gente aprendeu na prática e ainda está aprendendo. Mas criar uma equipe interna foi essencial para isso. E aí, com isso, a gente veio com o nosso novo braço do Medbox, que foi a nossa newsletter, que na verdade foi ideia do Vitor, porque, assim, eu nunca fui tão adepta de newsletter, mas eu sabia que era uma coisa incrível, que estava crescendo muito, principalmente nos Estados Unidos. Mas o Vitor trouxe essa ideia pra gente, principalmente porque a gente teve um contato com o The News e com o Hernani, quando ele começou, ele também tinha começado com um podcast inicialmente, e a gente decidiu fazer a maior newsletter de atualidades na medicina para o acadêmico de medicina, que até então praticamente não tinha uma tão boa como a gente gostaria de ser. Então entramos nesse mercado também. A newsletter também é muito legal, porque é mais um ponto de contato com a audiência, é um
um dia, que são as quartas-feiras, né, de manhã, que você recebe lá no seu e-mail um compilado, uma curadoria de notícias que tem a ver com os nossos pilares, tem a ver com o que a gente acredita, para você ficar atualizado sobre o que tem acontecido na medicina, no mundo dos negócios da saúde. E também é um negócio importante para o Medbox, porque além de aumentar um ponto de contato, a gente pode também monetizar, é um braço importante do negócio, e a gente tem aprendido também bastante com a newsletter. Eu sempre fui um entusiasta de newsletter, acompanho muito o Hernani desde o começo. Hoje o The News é a maior newsletter da América Latina, muito grandes, então é realmente mais um braço para ter contato com a audiência, para cumprir o nosso propósito de ser uma caixinha de ferramentas do Acadêmico de Medicina. De seu ecossistema. E aí veio então os nossos novos produtos, os nossos novos cursos, a Fábrica de Alta Performance e o REM, que é o Renda Extra na Medicina. Então a gente pegou 2 braços da nossa plataforma antiga e definiu eles em cursos separados, mais curtos. Então, ao invés de ter uma plataforma única, completa, a gente quis dividir as dores e vender produtos específicos e oferecer soluções específicas para cada uma dessas questões. Também foi uma decisão que a gente teve que validar para ver se realmente seria o melhor caminho, e a gente viu que sim, seria. E a nossa ideia é ter uma esteira de produtos. Então, na verdade, todas as questões que a gente trata na plataforma como um todo, a gente vai direcionar para ter uma opção dentro da educação, dentro da nossa plataforma, para cada uma delas. Então, não vai ser um produto nem 2, vão ser vários, e a cada momento a gente vai observando a demanda reprimida que existe ali, mas sempre focada no acadêmico de medicina. E o braço dos nossos eventos presenciais também. Por enquanto, os eventos presenciais são as nossas palestras. A gente palestrando tanto como Medbox, a gente já fez um podcast ao vivo em Matipó, que foi incrível. Foi o primeiro podcast ao vivo que já aconteceu num congresso de medicina. E foi um marco pra gente. A gente vai fazer outros podcasts ao vivo em congressos. Palestras nossas separadas, então, do Vitor, mas sempre trazendo a veia Medbox e eu também. Então, hoje esses são os nossos principais braços e podem surgir mais, mas o mais importante é que a nossa essência, ela vai para todos os braços. Então, nós não abrimos mão dos nossos valores e de trazer aquilo que realmente o acadêmico precisa e que não nos foi ensinado na faculdade, que a nossa, na verdade, principal motivação e comprometimento é transformar. Então, eu não quero de forma nenhuma que a gente tenha alunos e ouvintes que estão pagando um valor pra gente, ou então que estão parando o dia deles para ouvir um podcast nosso, que estão, de alguma forma, um meio de contato com a gente e não seja transformado. Então, a gente traz tudo de uma forma muito leve, a gente traz o entretenimento, as brincadeiras, a gente realmente quer que seja algo leve e não técnico, porque não é para ser isso, mas a gente quer transformar. Esse é o nosso principal comprometimento. No último congresso que eu fui lá no Rio, no Congresso Carioca de Estudantes de Medicina, eu falei, o Medbox está revolucionando a educação não técnica da medicina no Brasil. E é exatamente assim como eu me sinto, sabe? A gente nunca quis ensinar... a gente não quer ensinar semiologia, a gente não quer ensinar a parte técnica da medicina, porque tem muitas faculdades de medicina boas nisso. A gente quer realmente ser aquele veterano que a gente gostaria de ter tido. Aquele veterano que pega na mão e ensina sobre os próximos passos, as habilidades que você precisa desenvolver. E é isso que a gente tem feito, e a gente tem feito muito bem, conciliando com a nossa realidade como médicos, que é um desafio a cada dia. Eu e a Tamara, a gente já está no fim da nossa formação, mas continua sendo um desafio, e eu considero que a gente está no começo ainda. O Medbox 2.0 tem 6 meses e muitas coisas já aconteceram, vão surgir novos braços, os braços já existentes vão ficar cada vez melhores, e assim, eu estou muito animado, é muito legal que eu tenho a mesma mentalidade de longo prazo que a Tamara tem. Então, a gente não quer que um negócio dê certo pro mês que vem. A gente quer que o negócio seja saudável a longo prazo, para os próximos 5, 10, 15 anos, continuando nessa mesma ideia, nessa mesma cultura de revolucionar a educação não técnica do Brasil. A forma vai mudar ao longo do tempo, mas a essência, eu tenho certeza que não vai. Pois é, exatamente. Então, eu espero que você, depois de ouvir toda essa nossa história, realmente pense, sabe, o que você pode fazer de diferente,
quem pode fazer esse algo diferente com você. E a gente sonha muito grande. A gente está revolucionando a medicina, mas a gente quer revolucionar muito mais. A gente quer ser um ponto de virada mesmo na história da medicina no Brasil hoje. Então, assim, eu sei que eu tô sonhando grande, mas começou com uma conversa aleatória em Búzios em 2018. Então, comece com o que você tem. Comece com os poucos recursos que você vai ter aí mais à sua mão. Mas comece agora, para errar rápido, aprender rápido, colher feedback rápido, acertar e evoluir e realmente começar a mudar o mundo. Exatamente. É bem isso mesmo. A gente sempre fala aqui no Medbox, né? Faça, erre, aprenda e repita. É isso que a gente tem feito de forma recorrente aqui. E eu e a Tamara, a gente fala muito isso. Nós não somos, nem eu nem ela, nós não somos pessoas acima da média. Nós não somos mais inteligentes que a média. Nós somos raçudos e extremamente insistentes. Isso, essa é a palavra, insistente. A gente é muito insistente, a gente não aceita que dê errado. Se deu errado, a gente aprende a forma de fazer dar certo. E é por isso que a gente está aqui até hoje, por isso que a gente tem esse sucesso crescente, mas que é perene, que tem se sustentado. Quantas pessoas, quantos negócios a gente viu desde quando você começou lá no digital, desde quando eu comecei em 2020, de pessoas que eram extremamente boas, conteúdo bom, mas que desistem. E essa é a essência do Medbox também, que nunca vai mudar. A gente insiste, a gente aprende formas de fazer dar certo. E vai, e faz. Não é isso? É isso, exatamente. Hashtag de hoje? Não, Caixinha. Boa, é isso. Nossa caixinha. Então, a ideia desse episódio é realmente te inspirar e te fazer entender um pouco mais sobre o que vocês estão ouvindo, sabe? Quem são essas pessoas que estão aqui por trás da caixa, por trás do podcast, por trás dos stories do Instagram. E realmente dizer que é só o começo e que tem muita coisa pra vir aí. É isso? É isso. Então tá bom. Esse foi mais um episódio do Medbox Cash. Um muito especial. Muito especial. Tchau.